Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michelle Marchiori, por aqui falamos de livros e todo esse universo literário. E hoje eu vou responder mais uma tag, a tag Lágrimas Literárias. E da onde surgiu essa ideia? Eu estava lendo um livro, ainda estou lendo, que me fez chorar 2 vezes e um pouco mais de 100 páginas. Ou seja, eu sou uma manteiga derretida, eu me emociono facilmente com livros, com histórias. E esse livro específico, vou mostrar pra vocês qual é. Senhora Livros. E, gente, tô, assim, um pouco mais de 100 páginas e, como eu disse, já chorei 2 vezes. E fiquei relembrando de alguns livros que me emocionaram, assim, profundamente. E procurei alguma tag aí para responder esse sentido, porque eu achei uma boa oportunidade de falar de vários livros emocionantes, mas não achei nada, então resolvi criar a minha própria tag. Fiquei pensando em algumas perguntinhas, algumas questões aí, que daria para colocar livros e indicar para vocês livros emocionantes. E vamos lá, espero que vocês gostem. A primeira pergunta: qual foi o primeiro livro que te fez chorar? Gente, eu fiquei refletindo, tentando lembrar o primeiro livro que me fez chorar mesmo, assim, derramar lágrimas. E eu não fui uma criança leitora, a minha família não é uma família de leitores, então eu não tenho uma lembrança da minha infância de ler algo que me emocionou. Mas na minha adolescência eu já comecei a ler os meus romances e eu tenho um vívido assim na minha mente, como eu chorei lendo um livro, que foi Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. Gente, eu tenho assim aquela lembrança assim de chorar compulsivamente, sabe? Oi, gente, depois eu vi o filme também e Nicholas Sparks, ele fez parte aí da minha leitura na adolescência. E Amor para Recordar, Diário de uma Paixão, Querido John, gente, assim, eu tenho um carinho muito especial por esse autor que ainda está vivo. Inclusive, ele lançou um livro esse ano, eu acho que chama Contando Milagres. Eu fui numa livraria e vi lá o lançamento. Fiquei até curiosa, mas assim, é um autor da minha adolescência, né? E aí fiquei, sabe, aquele receio, aquele misto de sentimentos, assim, de boas lembranças, mas com receio de ler um livro agora já na fase mais madura, mais adulta, né? Mas Nicholas Sparks foi, assim, o autor que me veio à mente, foram as primeiras lágrimas aí que eu derrubei lendo um livro. E eu acho que se eu ler esse livro de novo, acho que eu vou chorar, porque eu tava vendo a capinha do filme, né? Tava procurando pra saber cadê o meu livro. E eu não achei meu livro, eu acho que tá na casa da minha mãe, porque eu ainda tenho uma estante por lá. E eu tava vendo a capinha dele, assim, nossa, gente. Vocês já leram Nicholas Sparks? É uma história que conta sobre 2 adolescentes, é um amor de adolescentes, né? E a protagonista, ela tem uma doença, e eu não vou falar qual é a doença dela, mas isso vai ser revelado mais pro final, assim, e acontece coisas, assim, que a gente deixa o coração partido, não tem como não chorar naquele livro. Então eu acho que esse é o primeiro livro que eu me lembro, assim, de chorar, e muito emocionante. A segunda pergunta: um final que despedaçou seu coração. Ai, gente, tô aqui eu fazendo uma tag pra falar dele, né, John Steinbeck. Porque um final que, assim, acabou comigo foi Ratos e Homens. Gente, o final... Vocês já leram John Steinbeck? Não, não acredito, vocês não leram ainda. Pois comecem por esse livrinho aqui, curtinho, dá pra ler, assim, em um dia. E duvido que vocês não se emocionem com o final desse livro aqui. Esse livro vai contar a história do George e do Lenny. E vai contar a história desses amigos que andam juntos aí pela fazenda trabalhando num estado de penúria, assim, eles têm muita dificuldade com a situação financeira, mas eles têm um sonho de ter uma fazendinha, de juntar o dinheiro e comprar esse lugar próprio. E a gente vai acompanhando as mazelas, as dificuldades dele, mas ao mesmo tempo essa esperança, sabe? Então é um livro curto, mas que te envolve. E o final é assim, de despedaçar o coração. Chorei no filme também, porque tem uma adaptação maravilhosa, porque é uma adaptação muito fiel, então eu gostei muito da adaptação. Então, leiam esse livro e assistam o filme. Duvido que vocês não se emocionem. Terceiro tópico: um livro que te fez chorar não de tristeza, mas de emoção ou felicidade. Então, gente, não tem como falar desse tópico sem lembrar de um dos meus livros favoritos da vida,
que me fez chorar de tristeza, assim, de angústia, principalmente ali no começo, mas me fez ficar emocionada ali com a história de superação da personagem. Estou falando de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse é um romance de formação e a gente vai acompanhar desde a infância da Jane. Ela é uma órfã que foi mandada para a casa da tia e ela é muito maltratada ali na casa dessa tia, e depois ela vai para uma espécie de orfanato, escola ali, para estudar para ser governanta, e depois ela sofre ali naquele local também, mas ela se forma com êxito e é enviada para ser, aceita na verdade uma proposta para ser governanta de uma mansão ali para cuidar de uma garotinha, e ali nessa mansão ela sofre também, mas assim, com uma história comovente, e aos poucos a gente vai ver a resiliência dessa personagem aqui, assim, de tocar o coração, é inspiradora, e não tem como não se emocionar com Jane Eyre, assim, um dos livros favoritos da vida. Leiam Jane Eyre, não se assustem pelo tamanho, porque é uma escrita muito envolvente, muito gostosa mesmo, é um novelão, tem muitos acontecimentos, então é muito bom esse livro aqui, e tá aqui pra esse tópico, chorei de emoção, de felicidade, de emoção mesmo pela história da personagem. Quarto tópico, uma cena específica que você nunca esqueceu porque te fez chorar muito. Gente, tem um livro que eu li recentemente que eu nem gostei tanto assim da história como um todo, né? Eu dei um 3,5 estrelas, não foi um livro perfeito, mas tem uma cena nesse livro que, assim, gente, eu fiquei, assim, impactada com aquilo, me fez chorar e me deixou tão angustiada que me deu vontade de ir abraçar minha filha, sabe? E tô falando de Terra Partida. Inclusive, a cena tem a ver com o título desse livro aqui. E no começo, a gente sabe que a Elizabeth, que é a protagonista aqui nesse livro, ela perdeu um filho de entre 7 e 8 anos, e fica esse mistério, como que esse garoto morreu. E do meio pro final a gente vai descobrir como foi a morte desse menino. E, gente, sério, sabe como aquela cena que te impacta, assim, que me fez chorar, que me deu vontade de abraçar minha filha, assim, nossa. É um livro, esse aqui é um livro que conta a história da Beth, do Gabriel e do Frank. Tem um triângulo amoroso ali, a Beth era apaixonada pelo Gabriel na adolescência e o romance deles não dá certo e ela acaba se casando com o Frank, e a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história aí, porque uma hora o Gabriel vai voltar pra vida da Beth. E assim, a personagem aqui, ela tem tantas atitudes que a gente fica contrariado, sabe? E foi uma leitura que eu fiz no meu clube do livro, então assim, foi unânime. Ninguém concordou com as atitudes da Beth aqui nesse livro, mas tem cenas impactantes. Essa cena aqui me deixou assim, arrasada. E a cena final também me comoveu muito, mas a descoberta de como o filhinho dela morre, gente, essas cenas com criança geralmente me impactam muito, né? E eu não tava esperando por isso aqui nesse livro, então fica aqui nesse tópico, porque foi uma leitura recente que, assim, tem uma memória bem vívida. E é um livro bom, sim, tem seus defeitos, no começo tem muitas cenas explícitas, assim, picantes, e o que me incomoda bastante, mas logo isso diminui, isso cai ao longo do livro, né? E o livro fica mais agradável de ler. Então, é uma recomendação, sim, porque é um 3,5 estrelas, aquele livro fluido, gostoso de ler, mas que tem coisas pesadas. Então fica aí nesse tópico. O quinto tópico, um livro que você achava que não iria te emocionar, mas acabou chorando. Então, gente, Senhor das Moscas, do William Gold. Gente, esse livro aqui, eu não esperava que eu fosse chorar 3 vezes. Ele é um livro fino e me fez chorar 3 vezes. Tem 2 acontecimentos aqui específicos que eu não gosto nem de lembrar. O final também tem uma frase que assim, não dá pra eu falar pra vocês porque seria um spoiler, né? Que é bem no final mesmo. E o porquê que eu chorei também não dá pra falar, porque também seriam 2 grandes spoilers. Mas esse livro fala sobre crianças que ficaram perdidas ali numa ilha.
estão isoladas de toda a população. E ali elas vão começar a construir um projeto de sociedade. Vão tentar ser civilizadas, vão tentar sobreviver, mas logo as coisas começam a dar muito errado, né? Começa a ter rixa do grupo e as coisas vão desenrolar de uma forma que me surpreendeu muito. E tem dois acontecimentos muito marcantes aqui nesse livro que me fizeram chorar. E, como eu disse, no final também tem uma cena que muito me impactou. E é um livro muito bom, eu dei 4 estrelas para ele. O começo é um pouco arrastado porque ele é bem descritivo mesmo. E assim, lá para página 60, ele tem um pouco mais de 200 páginas. Então, assim, lá para 60% do livro que as coisas começam a acontecer com mais velocidade. Antes disso é uma descrição, é mais ambientação, as crianças que estão ali na ilha tentando entender o que está acontecendo junto com nós, leitores, e depois as coisas vão acontecendo numa velocidade assim que você quer só terminar o livro para saber o que vai acontecer com esses meninos aqui. É um livro muito, muito bom. E eu fiz essa leitura acompanhada de um quadrinhos adaptação. E me ajudou muito na leitura porque eu consegui absorver mais a história, imaginar mais, porque como ele é um livro muito descritivo, ele também foi no meu clube do livro, as meninas comentaram que tiveram um pouco de dificuldade de imaginar a quantidade de informações que o autor vai passando ali na descrição da ilha, na descrição dos locais que as crianças passam, e ler junto com quadrinhos ali foi muito interessante e eu achei que enriqueceu bastante a leitura. Então, fica nesse tópico esse livro aqui e fica como indicação também para vocês. 6º tópico, um personagem cuja dor você sentiu como se fosse sua. Gente, aí aqui eu vou falar de mais um livro favorito da vida, que eu li já sabendo o final. E eu acho que por isso eu consegui absorver mais a dor que essa personagem passa durante todo o livro, as angústias dela. Então, eu acho que eu consegui me envolver mais sabendo o que ia acontecer no final. Eu não procurei o spoiler, levei um baita spoiler lendo um outro livro. E eu estou falando de Anna Karenina, ou Anna Karenina, do Lev Tolstói. Esse é um dos meus livros favoritos da vida. Inclusive, eu tenho uma camiseta com a frase inicial desse livro, que é uma das frases mais belas da literatura. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Eu tenho essa camiseta, vou mostrar pra vocês que eu trouxe aqui. Inclusive, eu usei ela essa semana, eu uso bastante pra ir na academia. Eu comprei ela num tamanho maiorzinho, ela é de algodão peruano. Eu vou deixar o link aí pra vocês, se vocês quiserem ver, é de um perfil que eles fazem essas camisetas que tem frases literárias, e eu gosto muito desse livro, e como eu disse, ele me envolveu de uma forma profunda, e eu consegui sentir a angústia da Ana, sabe, no decorrer do livro. Então, quando chegou o desfecho, porque acontece algo assim bem impactante no final, continuou me impactando o que aconteceu, mesmo eu sabendo ali o que ia acontecer, propriamente dito. Então, eu acho que esse livro aqui é maravilhoso, é um livro que eu quero reler ao completar 40 anos. Então eu tenho essa meta aí, tá faltando alguns aninhos. E apesar de lembrar de muita coisa, já li faz um tempinho, mas eu lembro de muita coisa porque eu consegui viver essa experiência, viver essa angústia da Ana, as escolhas erradas que ela fez durante o livro. E, gente, é um livro maravilhoso. Só leiam Tolstói, não tenham medo de ler russo, porque russo é muito bom, é triste, gente, não tem como. Eu acho que eu nunca li um russo feliz. Tô pensando que vocês já leram uma literatura russa felizinha, assim? Acho que não tem, né? Mas, enfim, esse aqui é um livro muito bom, que vai te arrancar suspiros aí, vai te emocionar, se não te fizer chorar. 7º tópico, uma morte literária que até hoje dói lembrar. Gente, eu tava lembrando. Ai, gente, eu não consigo superar. Mas eu entendo que a morte foi necessária para todo o desenvolvimento do enredo. Mas eu fiquei esperando esse personagem ressuscitar em algum momento.
durante toda a saga, estou falando A Guerra dos Tronos. É o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Gente, vocês já leram essa saga aqui? Faz tempo que eu não leio fantasia, mas é essa saga que eu tenho vontade de reler. E eu estou ainda na esperança do senhor George R.R. Martin lançar os últimos livros, porque a promessa eram 7 livros, né? E ele só lançou 5. Então, mas a série foi completada, né? Então, a série tem fatos ali, cenas inéditas que não tem na saga. Mas eu ainda tenho esperança que essa saga será completada e eu quero reler. E nesse livro aqui morre um personagem que, gente... Sério. Gente, de verdade, eu fiquei tão impactada. E eu tava lendo junto com o meu marido. E na época era namorado ainda. Mas eu lembro quando eu terminei, eu liguei pra ele e falei, eu não tô acreditando que isso aconteceu, não. Como que essa pessoa morre? Não faz sentido, não faz sentido. Vai ressuscitar em algum momento, vai ressuscitar. Foi, assim, muito dolorida essa morte aqui, que aconteceu nesse livro. Mas, depois dessa morte que aconteceu, eu já tava até preparada pra catástrofe que ia acontecer no decorrer dos outros livros. Mas é uma saga muito bem feita. Se vocês não viram a série produzida pela HBO, vejam, é uma série muito boa, é pesada, mas os livros, assim, fantástico. É sempre recomendável ler o livro, né, então, mas se você não tiver a fim de ler a saga toda, né, e quiser uma recomendação de uma boa série, Game of Thrones é uma boa pedida. 8º tópico, um livro que te fez chorar tanto que você precisou parar a leitura. Gente, tem um livro que, de verdade, eu lembro que eu chorei compulsivamente. E eu não sei se é porque é um livro de não ficção, e aí eu acabei me identificando e tendo uma certa, acho que mais proximidade ali com a história, né, com as famílias envolvidas ali nessa história, que, gente, de verdade, eu tive que parar diversos momentos do livro, mas é um livro muito bem escrito, muito bem narrado. Estou falando de Todo Dia à Mesma Noite, da Daniela Arbex, ou Arbex. Eu já li 2, 3 livros dessa autora, e eu gosto muito. Ela é uma jornalista e ela vai narrar acontecimentos reais. E esse livro aqui, propriamente, ele fala sobre o desastre que aconteceu na Boate Kiss, que foi um incêndio e que diversos jovens morreram, eu acho que foram mais de 200, e a gente vai acompanhar as famílias chegando lá, como que foi a atuação dos bombeiros, e como foi o resgate dos corpos que estavam lá. Gente, é assim, é de deixar o coração angustiado, e assim, num ambiente que eu tinha muitos amigos que frequentavam, que são boates, né, e a gente fica um pouco chocado com aquela situação. Assim, depois de ler esse livro aqui, eu fiz, inclusive, um curso de brigadista no meu trabalho, e me lembrou muito do que aconteceu aqui no livro, sabe? A questão da saída de emergência, a importância de você estar atento quando você vai em locais fechados, em ficar próximo, observar onde tem saída de emergência, observar sinais, assim, de algum possível crise ali. E não é uma coisa para te deixar sempre em estado de alerta, porque assim, logo após você ler o livro, você acaba ficando um pouco em estado de alerta quando você vai em alguns ambientes. Eu fiquei muito quando eu ia ao cinema, então eu preferia sentar ali bem perto da porta de saída de emergência, então a gente vai ficando assim meio estressado assim depois da leitura, né? E eu fiquei. Quando vai ao teatro também, então sempre atento à saída de emergência. Então, assim, te deixa com uma sensação de angústia, sabe? Mesmo após a leitura do livro. Mas é uma história que, assim, todo mundo deveria conhecer. Se você ainda não conhece a história da Boate Kiss, procurem aí, dê um Google para saber sobre esse fato que aconteceu e o que ele causou, né? E o título do livro, Todo Dia à Mesma Noite, é bem impactante, que fala sobre como as famílias ficavam e estão ainda revivendo todo dia aquela mesma noite que entes queridos acabaram não sobrevivendo diante de uma tragédia, e como foi difícil ali
a situação como um todo, sabe? Então, é um livro que me fez chorar muito, muito compulsivamente. E não pensei em desistir, porque eu realmente queria conhecer todas as histórias que a autora trouxe aqui. São diversas famílias, diversos pontos de vista, de pessoas que atuaram ali no resgate também. Mas eu tive que fazer algumas pausas até finalizar. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a autora na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, em 2019. Meu livro é autografado, junto com os outros que eu tenho da autora também. Tá aqui, querida Michele, que este livro te ensine o caminho para o coração do outro. Aí tem a assinatura dela, 2019. Eu vou resgatar umas fotinhos aí e deixar para vocês. Foi muito bom ter conhecido a autora pessoalmente. Eu pude participar de uma palestra dela. E foi muito enriquecedor, assim, ela contar como foi sobre escrever desse livro e dos outros livros, como que é o processo de investigação, de procurar as famílias, né? Que você tem que ter todo um tato ali para conversar sobre os dramas que aquelas famílias vivem. Então, assim, foi uma experiência muito boa, apesar do tema e de todas as histórias que tem aqui serem muito pesadas. Mas foi uma experiência muito emocionante e para deixar marcado assim para a vida. Então é esse aqui. Nono tópico, um autor que sabe escrever de um jeito que te arranca lágrimas sempre. Esse aqui eu tava pensando sobre qual seria aquele autor que eu pensei, meu Deus, vou começar a ler e vou começar a chorar. E eu não tenho nenhum que eu li grande quantidade e chorei em todos. Por exemplo, eu li Jane Austen, eu li 5 livros dela, mas chorei só em um, assim. Dostoiévski, que eu já li mais quantidade também, não chorei nenhum. Não tem, assim, Nicholas Sparks na minha adolescência, eu chorei em todos, mas talvez o Nicholas Sparks, né, entrasse nessa aí, mas faz muito tempo que eu li, assim, gente, muito tempo mesmo. 20 anos atrás. Muito tempo, né? Então eu fiquei em dúvida, assim, eu acho que eu não teria um autor, assim, que eu li recentemente, que eu tenho uma memória de mais recente, que eu li vários livros, né? Mas tem uma específica que eu li 2 livros mais recentemente, e nos 2 eu chorei. Um eu gostei muito, outro eu gostei mais ou menos, mas em ambos eu chorei. E toda vez que eu falo dessa autora, as pessoas vêm falar, quando você lê esse aqui, você vai morrer de chorar. Se você ler esse outro aqui, você vai chorar muito. Então, eu tô com expectativa, porque os 2 livros que eu li, ela me fez chorar. E o próximo que eu vou ler, já me prometeram que lágrimas virão também, e eu estou falando da Christiane Hanna. O próximo que eu vou ler dela é esse aqui, o Rouxinol. Eu já li A Grande Solidão, já li A Jardim de Inverno, em ambos eu chorei. Então, eu colocaria essa autora aqui, que ela sabe me fazer chorar. Mesmo no livro que eu não gostei tanto, assim, que foi Jardim de Inverno, eu chorei. Então, eu acho que é a autora, assim, que escreve fatos ali que nos emocionam mesmo. Então, fica essa autora aqui empolgada para ler esse aqui e chorar, né, também. Porque fazer o quê, né? Sou manteiga derretida mas essa autora aqui, você nem precisa ser uma manteiga derretida para você chorar com os livros dela, porque são emocionantes mesmo. Então fica essa autora aqui nesse tópico. E o último tópico, um livro que você indicaria para alguém que gosta de se emocionar e chorar lendo. Então, gente, eu vou falar de um livro que eu já indiquei, já dei de presente. Ele foi 100% de acerto nas vezes que eu indiquei. Todas as minhas amigas, pessoas que pedem indicação de um livro para voltar a ler, para começar o hábito da leitura, que tá de ressaca literária, não consegue ler nada, quer, sabe, dar aquele gás na leitura, ou um livro emocionante, e esse aqui sempre faz sucesso. Todas as pessoas que leram por indicação minha voltaram para falar que se emocionaram profundamente com esse livro, e estou falando de Amor de Redenção, da Francine Rivers. Essa autora também tem um dom de escrever de forma emocionante, eu já li alguns livros dela. E Amor de Redenção vai contar a história da Angel e do Michael. E a Angel, ela tem uma situação ali bem difícil, e o Michael se apaixona por ela. E a gente vai acompanhar esse amor
muito difícil e é um livro baseado no livro de Oséias, o livro da Bíblia. E se você conhece o livro de Oséias, já vai entender mais ou menos do que eu tô falando aqui. Se você não conhece, aproveita para ler o livro de Oséias e ler o livro da Francine aqui também. Ou seja, ele é um livro cristão, né? Então ele é mais voltado para o público cristão, mas se você não é cristão, não deixa de ser um romance bem agradável, cheio de reviravoltas, cheio de acontecimentos marcantes, emocionantes e que te deixam assim angustiados para saber o que vai acontecer e torcendo pelo personagem, mas ao mesmo tempo angustiado com as escolhas deles. Então, assim, é um livro muito, muito bom. E fica aqui a minha indicação para vocês lerem Francine Rivers. E ó, mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Então, assim, é sucesso. E fica aqui essa indicação. E com isso, eu finalizo o vídeo. E eu quero pedir para vocês, me deixem uma indicação de um livro que você chorou. Porque eu adoro chorar com livros. E aí eu quero pegar indicações de vocês, assim, daqueles livros, assim, para assim, leia e chore. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal. E até um próximo vídeo.